Nos últimos acontecimentos, Kyukuro e Cardina, no total escuro, perceberam que não estavam sozinhos. E logo partiram em direção à Muralha Maria, na esperança de uma ajuda. E eles conseguiram, e realmente havia uma ajuda ao seu dispor. E será que agora Kyukuro e Cardina vão conseguir subir a muralha, mesmo estando cercados por titãs anormais? Opa, eu me chamo Marcelo e seja bem-vindo ao canal. E se você é novo por aqui, primeiro assista os vídeos dessa playlist, pra tu não ficar perdidaço e também acompanhar essa série de Before the Fall. Mas enfim, não esquece de compartilhar esse vídeo com seu amigo para ajudar a série. Bem, era só isso, então bora pro vídeo. Cardina e Kyukuro se veem numa situação desesperadora, quando eles acabam encontrando um titã anormal. E esse titã anormal ataca de uma maneira bem diferente. Ele acaba jogando seus próprios companheiros em cima deles dois. Porém, enquanto o titã tá vindo em sua direção, o Kyukuro basicamente dá um pezinho pro Cardina para ele conseguir pular o titã. Enquanto o Cardina consegue pular o titã, Kyukuro está lá embaixo lutando contra os titãs. E depois de passar a faca nas vistas daquele titã, ele logo dá um empurrão para aquele titã cair em cima de outro titã. Então agora correndo desesperado na direção daquela corda, o Kyukuro pergunta por que o Cardina ainda não havia subido. E o Cardina simplesmente diz que a corda era muito fina. Aquela corda não tinha nós, não tinha nenhum lugar de apoio para eles conseguirem se segurar e subir a muralha. Ambos os dois vendo que os titãs estão se levantando e indo na direção deles, aquele carinha encapuzado diz que é o fim da linha. E diz para eles se segurarem na alça final, que ele iria puxar os dois ao mesmo tempo. Então, sem pensar duas vezes, o Kyukuro logo se segura e diz que pode puxar. E os dois são puxados bem na hora H, bem no momento em que o titã iria atropelar os dois. Enquanto o Kyukuro é jogado lá pra cima, ele consegue deslumbrar daquela paisagem lá de cima das muralhas. Enquanto o Cardina tá se segurando nos trapos do Kyukuro. Tanto que essa é a primeira vez que o Kyukuro vê essa tecnologia em comum, ele até acha que ele realmente tá voando. Enquanto lá embaixo tem um titã praticamente fazendo aquela posição de voa, moleque. Chegando lá em cima das muralhas, o Kyukuro agradece pela ajudinha. Cardina então pergunta ao Kyukuro como ele conhece essa pessoa, perguntando o motivo dele se dar ao luxo de salvar o Kyukuro e o Cardina. Aquele homem encapuzado se apresenta e diz que é um prazer em conhecer o Kyukuro, e que logo nos é revelado que o nome desse homem encapuzado é nada mais e nada menos que o próprio pai do Karuro. Sim, ele é o herói, o primeiro homem a matar um titã. E o seu nome era George Piccoli, e que ele era um instrutor do treinamento militar. Depois da apresentação do herói, somos jogados para um cenário mais calmo. Vimos que Kyukuro junto de Cardina estão escondidos dentro da carroça de George, enquanto cavalgavam no meio da floresta. E enquanto viajavam escondidos na carroça, o Kyukuro se pergunta qual seria o motivo do herói, o pai de Karuro, ter o salvado. Então George diz que havia ouvido sobre um homem interessante e valoroso, e que esse homem seria o motivo dele ter ido nessa aventura sozinho. O Kyukuro fica indignado perguntando por que ele não havia feito algo antes. Então George responde dizendo que se ele pudesse ele teria feito algo antes, só que ele não tinha o tempo suficiente para provar a inocência de Kyukuro a tempo. Então ele decidiu esperar que a sua sentença fosse decretada. E o Kyukuro fica todo pistolado, ele diz: de propósito? A gente quase morreu lá, ô seu velho gaga. E o Cardina interrompe Kyukuro dizendo que esse foi o ponto mais importante para a recuperação deles dois, pois com essa sentença decretada de exílio, ele pôde tomar diversas vantagens sobre ela, pois a sentença de exílio basicamente é quando você é jogado vivo para os titãs, sem ninguém saber. Isso não conta nos papéis oficiais. E George também diz que essa sentença é escondida do público, pois se fosse revelada iria causar um grande alvoroço e também uma grande desconfiança da força militar. E continuando falando sobre a sentença de exílio é reservada para pessoas que não podem ser sentenciadas publicamente. E assim que a sentença é executada, aquela pessoa é dada como morta. Então basicamente Kyukuro e Cardina estão mortos nos papéis oficiais. E o Kyukuro, com toda essa informação, fica um pouco abalado, pois se ele tivesse morrido lá não seria nada mais além do seu destino. O herói acaba se desculpando e diz que o salvamento não deveria ter ocorrido no último instante, só que graças a esse imprevisto ele acabou conseguindo salvar mais uma pessoa. E logo descobrimos que Cardina fazia parte do treinamento militar. Tanto que na hora o Kyukuro fica até perdidaço lá, perguntando tipo, você conhece ele? E o George responde que Cardina era o seu pupilo. Kyukuro acaba ficando espantado que o Cardina iria fazer parte do exército. E o Cardina diz que basicamente os seus pais acabaram o instruindo a seguir essa carreira.
George fala que se Cardina tivesse continuado nesse treinamento, provavelmente ele estaria entre os top 10. E George diz também que a força militar exerce muita influência política, e que muitos políticos e comerciantes querem que seus filhos sigam essa carreira. Então Kyukuro se lembra que o Dario queria o mesmo para o seu filho, Sheb. Então Cardina começa a puxar um pouquinho do saco do Kyukuro, dizendo que ele daria um ótimo soldado se ele seguisse carreira militar. E o George concorda e diz que ele e o filho dele têm a mesma ideia. E o Cardina fica todo contente pelo Kyukuro, dizendo que isso é incrível, pois ele conseguiu ser notado pelo filho do herói e também pelo próprio herói. Tanto que o Kyukuro fica até um pouquinho vermelho de vergonha. Ele diz que é tanta coincidência que é como se ele fosse filho de titãs. Kyukuro logo percebe a referência e pergunta: como você sabia? E o Cardina começa a falar que foi fácil perceber, pois quando o Cardina estava no seu treinamento militar, o Sheb não parava de se vangloriar, contando repetidas vezes até todo mundo enjoar a história que o Sheb conseguiu cortar o olho do Kyukuro. Depois de Cardina contar um pouco dessa sua lembrança, George diz que Sheb Inocêncio tem ótimas notas, e que se ele quiser trilhar o caminho policial, ele vai conseguir fácil. Enquanto isso, nos pensamentos de Kyukuro e na ansiedade dele, ele pensa que quando o Sheb se graduar no treinamento, ele vai conseguir tomar controle oficial da família Inocêncio. E ele se pergunta, o que diabos ele vai fazer com a Charuru depois disso? Então depois espontaneamente ele pergunta, para onde eles estão indo? E o George diz que eles estão indo para a Muralha Rose, e que estão a caminho de uma cidade industrial. E diz que por enquanto a Muralha Rose é o lugar mais seguro para ele, e que também é melhor ficar um pouco afastado de Shiganshina. Então Kyukuro diz que ele precisava voltar para Shiganshina, porque ele tinha um amigo naquela cidade. Então o George simplesmente fala que, ah tá, ela tá aqui também, fazendo aquela certa referência a Charuru. E o Cardina começa a tirar uma onda com a cara do Kyukuro, dizendo, ah, aquela que você raptou, aquela que deveria ser a minha prometida? E o moleque simplesmente tilta ali. E George diz que, graças àquela garota, por ela ter implorado tanto para salvar a vida do Kyukuro, que ele foi lá e tomou uma atitude. Então logo em seguida eles mudam de assunto e começam a falar daquela máquina que estava no quadril do George. Os dois acabam ficando curiosos e perguntam, o que é essa engenhoca? E ele responde dizendo que aquela engenhoca ainda não tem um nome e que eles simplesmente o chamam de o dispositivo. E também nos é revelado que foi com esse dispositivo que ele conseguiu matar um titã. E o Kyukuro simplesmente se apaixona por aquela máquina. George diz que o dispositivo primeiramente era usado para se mover até lugares altos. E ele diz que ele apenas firmou o cabo e usou ele como de elevador, para que pudesse puxar os dois para cima. Então Kyukuro fica um pouco nervoso, perguntando por que a tropa de exploração não usa esse equipamento, já que ele conseguiu matar um titã. George diz que esse dispositivo tem uma falha fatal, e que ele só se move verticalmente, para cima e para baixo. E como um titã consegue se movimentar livremente, isso seria uma grande desvantagem para quem fosse usar esse projeto de DMT. E que esse foi um dos motivos deles não usarem o dispositivo de manobras. Mas então logo o herói faz uma revelação. Ele diz que realmente a pessoa que derrotou aquele titã não foi ele, e sim outra pessoa. E ele diz que a verdadeira pessoa que derrotou aquele titã de 10 metros foi o próprio inventor do dispositivo de manobras. Porém, essa pessoa que derrotou o titã não era um soldado, e sim um artesão da oficina, e que por falta de sua experiência por combate, ele acabou perdendo suas vistas e logo ficou cego. E depois simplesmente sumiu do mapa. E esse foi um dos motivos deles terem abandonado o projeto do dispositivo de manobras. E o nome desse verdadeiro herói é Angel Aaltonen, o primeiro criador do dispositivo de manobras. E o Kyukuro fica mais encantado ainda por aquele dispositivo, imaginando como ele poderia ter lutado com aquele dispositivo contra aqueles gigantes. E enquanto eles estavam chegando em Trost, logo eles puderam ver a cidade industrial, e ela era enorme, gigantesca. Parecia ser até mesmo uma fortaleza. Andando livremente pela região de Trost, Kyukuro vê que os guardas estão inquietos. Ele percebe que tem muitos guardas vigiando o local. Então George diz para ele não se preocupar, que isso é normal, pois os guardas lá estão protegendo aquele perímetro, pois a oficina é o lugar onde eles produzem armas e também outros acessórios. E que também, se essa fortaleza caísse, isso seria uma grande catástrofe para a humanidade. Então Cardina diz que também isso pode servir como uma proteção para os adoradores de titãs e também antisistemas futuros.
seguros, já que aquela oficina e a Casa da Moeda ficavam totalmente protegidos durante 24 horas. Então logo depois, George aponta para uma oficina particular, e ele diz que naquela oficina particular tem um contramestre que trabalha lá, e parece que eles vão em direção àquele local, só que antes disso, eles são interrompidos por uma surpresa, e essa surpresa era a Charuru voltando da feirinha, e ela corre em direção ao Kyukuro, abraça ele, chora no ombro dele, e na real, velho, tá impossível não shippar esses dois. Porque puta que me pariu, velho, eles é fofinho demais! Beleza, eu retomei a consciência, então, continuando. Só que aí logo em sequência aparece o Cardina pra cortar esse clima entre os dois. Ele aparece se intrometendo no assunto perguntando: "Ei, não vai nos apresentar não?" E o Kyukuro todo ciumento diz: "Você não precisa ser apresentado." E logo em seguida ele responde dizendo que: "Eu não, mas ela sim." Então logo Charuru se apresenta e o Cardina faz o mesmo. Mas enquanto ela escuta o seu sobrenome, Baumeister, ela acaba ficando com medo e se esconde atrás do Kyukuro, fazendo mais uma cena fofinha. Mas aí o Cardina tenta acalmar ela, dizendo que não, tá tudo bem, o casamento foi desfeito e que agora eles dois poderiam ser amigos. E depois disso o Kyukuro fica mais ciumento ainda. O George chama a atenção deles dois dizendo que era pra alguém carregar aquela sacola, pois a mina já tava lá segurando mó tempão. E o Kyukuro, fazendo uma demonstração de ciúmes, logo pega a sacolinha de compras e sai correndo com a Charuru, e nem deixa o Vitão respirar. Agora, imergindo dentro daquela oficina particular, podemos ver geral trabalhando lá. E também parece que a Charuru já fez amizade com todo mundo, pois todo mundo tá dando boas-vindas pra ela. E o Kyukuro acaba ficando feliz por ela, pois depois de tanta coisa ruim ter acontecido, ela finalmente conseguiu se enturmar com outras pessoas. Chegando no escritório do contramestre, a gente pode ver variáveis estantes, cheias de bugigangas e acessórios. E entre essas bugigangas, uma coisa acaba chamando mais a atenção do Kyukuro. Ele vê um acessório bem semelhante àquele dispositivo do George. E agora, procurando o contramestre, a gente pode ver um vagabundo dormindo no meio das cadeiras. Só que na verdade aquele vagabundo não era um vagabundo, era o próprio contramestre, e o seu nome era Xenophon. E agora, recebendo os convidados, o contramestre diz que agora é ele quem vai cuidar deles dois. E aquele velhote com o cabelo do Yu-Gi-Oh! Reclama que eles demoraram bastante, ficou até preocupado caso eles tivessem sido devorados por algum titã. E o Cardina, comediante, começa a ser um pouco irônico, dizendo que ele ficou tão preocupado que ele logo caiu no sono. Então logo George acaba entregando o dispositivo de volta para o contramestre. O contramestre pergunta se ele havia funcionado normalmente, e o George diz que sim, ele funcionou. E encarando o dispositivo, o Kyukuro faz uma carinha de safado. Parece que só de imaginar usando aquele dispositivo, ele já fica excitado. Então logo aquele velhinho com o cabelo do Yugi se apresenta. Ele diz que o seu nome é Xenophon Harukimo e dá boas-vindas ao filho do titã. Só que o Kyukuro não gosta de ser chamado por esse nome. Ele fica até um pouco constrangido. E para cortar esse momento de vergonha, a Charuru diz que vai fazer um chá para ele. Então logo depois da Charuru sair, aquele velho começa a explorar o corpo do Kyukuro. Calma lá, amigão, não daquele jeito errado. Basicamente ele começa a analisar os corpos deles dois, Cardina e Kyukuro. Então logo Xenophon pede para os dois mostrarem o seu antebraço. Os dois mostrando seus antebraços, ele diz que ele pode ficar com os dois e também com a garota. E George diz que tem ouvidos dentro da polícia militar, e quando ele tiver notícias de que a polícia militar parou de procurar pela Charuru, ele logo irá voltar correndo para lá para dar as próprias notícias. E aqui vem com o cabelo do Yu-Gi-Oh! Presume que logo depois dele voltar, eles dois se tornarão soldados, ele presume. E enquanto ele mete um tapão na raba do Cardina, ele diz que os dois têm excelentes qualidades para se tornarem soldados. Então George começa a falar um pouquinho sobre eles dois, sobre a recém-experiência contra os titãs que eles haviam ganhado durante aquela noite. E os dois começam a conversar que a tropa de exploração está com poucos homens, e que esses dois novos sangues serão de grande ajuda. Enquanto o Cardina dizia que, meu irmão, vai ter como não, bora pra tropa de exploração. A Charuru logo atrás ouviu e começou a ficar bem puta. Ela começa a dizer que ela é grata por ter acolhido ela e por terem resgatado o Kyukuro, mas ela não vai aceitar o Kyukuro ir para a tropa de exploração, pois o Kyukuro já sofreu demais nessa vida. Ela diz que ele não merece mais sofrer, tanto que ele até arriscou a sua própria vida só para poder ver um titã pessoalmente, para ter certeza de que ele não era filho de um titã. A Charuru começa a cair em lágrimas e o clima começa a ficar um pouco tenso. O clima fica tão melancólico que nem o George sabe o que responder, pois a gente pode ver que ela realmente tem uma conexão com o Kyukuro. E quebrando aquele silêncio, o Kyukuro diz que, na verdade, ele não se importa de entrar na tropa de exploração. A Charuru até pergunta por quê? Por que ele quer entrar na tropa de exploração? E ele faz uma condição para entrar na tropa de exploração. E a condição seria
deixar ele utilizar aquele dispositivo de manobras. Enquanto do outro lado a Charu não tá gostando nem um pouco, do outro lado a gente pode ver os dois velhotes com um sorriso bem estampado na cara. Será que o Kyukuro vai conseguir utilizar o dispositivo de manobras? Se você realmente quer saber, eu te espero no sábado. Mas espera aí. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, eu quero que você compartilhe o primeiro vídeo dessa playlist com seu amigo ou qualquer outra pessoa que curta Shingeki no Kyojin, para conhecer essa história fantástica e ficar por dentro. E também, né, para ajudar a série. Mas é isso aí, não esquece de se inscrever. E eu quero uma meta de 2.000 likes e 200 comentários. Bora caprichar. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!